Vamos meditar na palavra antes do nosso momento de ceia. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler já o próprio texto que usamos para a ceia do Senhor. E eu quero falar rapidamente o que a ceia nos lembra. 10 pontos breves, em nome de Jesus, porque temos aqui 25 minutos para falar. Então são 2 minutos e meio para cada ponto. Ore por mim agora, interceda em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 28, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Querido, a ceia é algo memorial. É um momento de recordarmos, de lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Nós lembramos através da ceia, então, a obra redentora de Deus através de Cristo Jesus. E eu quero pontuar de forma aqui bem dinâmica 10 coisas que nós lembramos no momento da ceia. Nós vamos ceiar daqui a pouco, precisamos lembrar um pouquinho disso. E a respeito daquilo que diz a palavra de Deus, eu quero mencionar a primeira: que tenho um Deus e Ele me ama. Tenho um Deus e Ele me ama. João 3,16 é aquilo que mais nós temos da declaração de amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, o momento da ceia, me remete para o momento lá do Calvário, do momento, querido, que Jesus se entregou ali por nós, mas o que eu quero dar ênfase é que eu tenho, você tem um Deus, e Ele nos ama tanto, que Ele elaborou um projeto de redenção, porque o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos colocou para fora dos planos de Deus, e Deus resolveu isso através do seu grande amor, através da obra redentora. Então nós podemos, querido, declarar tranquilamente que temos um Deus, e que esse Deus me ama, e é por isso eu posso me lembrar disso na ceia. Agora, você já parou para pensar quem somos nós diante da grandeza de Deus? Quando nós olhamos Davi falando no Salmo capítulo 8, verso 3 e 4, ele diz algo tão belo: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, Davi falando, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi, olhando para tudo aquilo que Deus fez, entendendo a grandeza dele, ele está dizendo: quem somos nós? Quem somos nós para que Deus venha se importar? Não somos nada diante de um Deus tão grande e poderoso, mas esse Deus, Ele se tornou o nosso Deus, porque cremos na obra redentora de Jesus, através do qual o Pai nos enviou, e isso é o maior sinal de amor. Querido, a ceia me remete que eu sou amado por Deus, e isso nos traz, querido, paz. A segunda coisa, que tenho um Deus que se entregou por mim. Às vezes a gente não tem a dimensão disso. A Bíblia vai dizer que Deus se entregou por mim. Além de Ele nos amar, nós entendemos que Deus estava ali em Cristo, e é o que diz a palavra de Deus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí nós podemos ver alguns textos de que Jesus é Deus, e depois que Jesus estava na cruz, realmente como Deus. Veja comigo, João 1, versículo 1 e depois versículo 10 nos diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era
Deus. Está falando de Jesus. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Então a palavra era Deus, agora ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O que João está dizendo, olha, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, a palavra que é Deus, ele esteve aqui e o mundo não percebeu. Quando nós olhamos Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, nós vemos Paulo falar a mesma coisa. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, o que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Paulo diz, Deus se esvaziou completamente da sua glória e veio habitar entre nós. E aí, o último texto, para que a gente veja aqui que Deus estava ali naquela cruz, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, olha o verso 19, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Querido, veja algo, o próprio Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas depois ele, através de Cristo, em Cristo, ele fez toda a obra de redenção. Então a cruz é um ato de amor, e nós lembramos isso da ceia. A ceia é um momento que nós percebemos que esse amor foi tão grande que o próprio Deus, em Cristo, nos reconciliou com Ele. Deus estava, querido, ali na cruz, se entregando por nós, através de Jesus. E aí podemos lembrar de João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Nós percebemos, querido, que a ceia me lembra que Deus se entregou por mim. Essa é a maior prova de amor. Essa é a maior prova de que alguém nos ama, se entregar por nós. Mas terceira coisa que me faz lembrar no momento da ceia, é que temos o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz, querido, que a ceia é um ato simbólico no qual o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza ali o sangue de Jesus. E nós sabemos, querido, que ele se entregou com um propósito. Por amor, sim, mas com o propósito de termos o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. O que significa o sacrifício da cruz? Significa que alguém pagou um preço, uma sentença, alguém foi condenado por um delito, por um pecado. Contudo, Jesus não tinha pecado algum. Ele estava pagando o preço dos nossos pecados, porque ele levou sobre si as nossas transgressões naquela cruz. Então a ceia me faz lembrar que eu tenho perdão dos meus pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, nos diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Era comum naquela época, como hoje nós temos tudo já digital, né? Mas toda pessoa que estava ali com algum tipo de condenação, ela tinha um escrito de dívida. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, que Deus pegou aquele escrito de dívida nosso e rasgou quando ele se entregou. Ele está dizendo, eu paguei o seu pecado, eu te substituí, eu te dei o perdão por causa do amor de Cristo, porque Deus se entregou através ali de Cristo, nós temos esse perdão. Querido, a ceia me traz só momentos de alegria, porque eu lembro do amor,
Eu lembro do quanto esse amor é grande a ponto de se entregar, e eu lembro que eu tenho um perdão de todos os meus pecados. Mas em quarto lugar, a ceia me lembra que além da salvação, eu tenho a vida eterna. Além da salvação, eu tenho uma vida eterna. Não apenas o perdão, não apenas nos livrou da condenação eterna, da ira, do inferno, mas Ele nos dá uma vida eterna em sua presença. Então, salvação é uma coisa que está ligada com a vida eterna. Imagine alguém que está aqui, diante de um precipício, ele está prestes ali a cair, e alguém vai lá e resgata essa pessoa. Aquela pessoa foi salva. O que Jesus fez, que nós estávamos ali diante de um precipício, indo para o inferno, e Ele foi lá e pagou o preço, Ele nos resgatou. Mas além disso, Ele nos deu a vida eterna em sua presença. Então, salvação do inferno e vida eterna para todo sempre. A ceia, então, querido, me lembra disso. Romanos 6, 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, a ceia me lembra então que um dia nós estaremos juntos no céu, sem coronavírus. Amém, irmãos? Sem máscara, sem distanciamento social. Nós vamos beijar muito todo mundo e abraçar muito todo mundo, que não vai ter doença, enfermidade nenhuma. A vida eterna, querido, é algo real, é uma promessa bíblica, é algo que nós vamos viver e experimentar. 1 João capítulo 5, de 11 a 13, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no Filho, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então é claro para nós, querido, que a ceia me faz lembrar do amor, do perdão, de uma entrega, da salvação, da vida eterna que nós temos diante de Deus. A morte não é o fim para nós cristãos. A morte é um meio. É um meio que nós passamos para viver realmente agora na plenitude de Deus, diante do nosso Deus, e estaremos vivendo ali tudo aquilo que Deus preparou para nós, sem nenhum tipo de mancha, de dor. O corpo volta para o pó, mas o espírito daqueles que têm a Cristo voltam para Deus. A ceia me faz lembrar disso e me traz paz. Em quinto lugar, a ceia me lembra que temos uma esperança. Jesus voltará. Esse texto que nós lemos inicialmente da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 26 vai dizer: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos uma esperança. A esperança é que Jesus um dia voltará. A esperança, querido, que Ele um dia vai cumprir todas as demais palavras que Ele já nos deixou. Então nós temos uma esperança que o mal não vai dominar. Nós temos uma esperança que o final da história, a igreja é vitoriosa, porque o Cordeiro de Deus vem e toma a sua igreja e leva para si. Há uma esperança no nosso coração, a esperança da volta de Jesus. Agora, o diabo tenta o tempo todo atrapalhar e levar o engano a muitos. Por isso que nós devemos vigiar e orar, estarmos prontos. O momento da ceia me leva a ter essa expectativa da volta de Jesus. Mas enquanto isso, nós precisamos viver o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo agora para aquela igreja é o seguinte: Jesus vai voltar, mas vocês precisam estar irrepreensíveis. De que forma? No corpo, na alma e no espírito. Preparados para esse tempo. Mas a ceia me dá essa esperança. Em sexto lugar, a ceia me faz lembrar que nós temos um mestre
e devemos segui-lo. Nós devemos segui-lo. Ainda nesse texto da ceia, começamos lendo o verso 23 que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou lhe dizendo, o que estou lhe apresentando, é algo que eu recebi do Mestre, eu recebi do Senhor e estou repassando. Querido, a ceia me faz lembrar que nós temos um Senhor, que nós temos um Mestre, que nós somos discípulos e que nós precisamos segui-lo. Então a ceia me leva a entender que eu tenho um propósito de seguir e me tornar um discípulo. Todos nós precisamos passar por 3 fases da nossa vida em Cristo Jesus. A primeira, querido, é o que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Em outras versões, né? A NVI, e eu lhes darei descanso. Esse é o momento, querido, que nós entendemos que não podemos viver sem Cristo, que não somos nada sem Cristo, que a nossa vida precisa estar realmente entregue diante dos braços do Senhor. É o momento que Ele diz, querido, vem, porque eu vou aliviar você dessa carga do mundo, dessa pressão, né, do diabo contra a tua vida, dessas opressões e lutas deste mundo. Vinde a mim, vós que estáis cansados. É o momento que nós damos um passo e vamos até o Senhor. Depois disso, o diálogo muda. Nós vamos encontrar logo depois em Mateus, Jesus disse, siga-me. Siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Querido, o primeiro passo é para mim ser crente. O segundo passo é para mim ser um discípulo. Eu vou seguir Jesus, eu sei que tem uma cruz a carregar, eu sei que eu vou ter que negar algumas coisas da carne, e eu entendo que é um processo de evolução na minha caminhada cristã. Agora, tem gente que parou só no vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Toda vez que está cansado, vai Jesus. Jesus. Claro, a gente tem que ir, mas existe um outro passo, e é o passo de seguir os seus passos. O mestre está aqui, eu estou aqui. O mestre falou para mim fazer isso, eu faço. E aí nós temos o terceiro momento, que Jesus já diz outra coisa aos seus discípulos. Nós já andamos como Ele, já aprendemos aquilo que Ele nos ensinou, e aí Ele chega agora e diz, ide, vá. Mateus 28, 18 a 29. É o ide, é a grande comissão. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. O que nós entendemos é que primeiro eu chego, sou um crente. Depois eu vou e me transformo num discípulo, um seguidor do mestre, aprendendo a carregar a minha própria cruz, renunciando para seguir. Mas depois eu entendo que eu já estou maduro na fé, eu já estou pronto agora para fazer discípulos. Não é que eu estou longe de Deus, mas Deus está dizendo, você agora já aprendeu, já sabe que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você pode ir e realizar a missão que eu tenho para você, e nós agora somos cooperadores para avançarmos na obra indo. Então nós temos um mestre para seguir, e a ceia me lembra isso, que um dia eu fui resgatado, eu fui treinado e agora eu sou um cooperador do reino de Deus. Em sétimo lugar, a ceia me lembra que nós temos uma missão. Ainda nesse verso 26, diz o seguinte, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós observamos, querido, nós temos uma missão, anunciar a morte até que Ele venha. Anunciar a morte é proclamar aquilo que Jesus fez, porque através da morte dele é que nós temos vida. É porque Ele morreu que nós temos perdão. É porque Ele se entregou que nós temos hoje uma vida eterna. Então nós entendemos, querido, que nós temos uma missão. A missão de proclamar a Cristo e dizer que realmente não há nenhum nome dado aos homens para que alguém seja salvo, a não ser o nome de Jesus. É o que está em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A ceia me lembra, querido, que eu tenho a missão de proclamar essa verdade. Mas em oitavo lugar, a ceia me lembra
que nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Esse texto da ceia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia me lembra que eu tenho responsabilidades diante de Deus. Aquilo que Ele fez, aquilo que Ele promoveu, me torna agora participante do reino de Deus, me torna com a responsabilidade de anunciar, de viver, me dá muitos benefícios, mas eu tenho algumas responsabilidades. Então, o que Ele está dizendo? Examine-se. Em outras palavras, veja o quanto você está fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus, o quanto você tem andado com Ele, o quanto você tem se esforçado, o quanto você tem vivido para as coisas de Deus. Examine-se a você mesmo. O quanto, diante de tudo aquilo que a gente já viu, relembrando a ceia, nós estamos vivendo para Deus. Então a ceia, queridos, me lembra da morte e da vida. Me lembra do amor de Deus, mas da sua dor, porque Ele sofreu. Me lembra de quem eu era e agora de quem eu sou. E me lembra de que agora eu tenho um compromisso com Deus. O que é o exame? O exame, querido, é algo que a gente faz para ver se tem alguma coisa errada. Talvez a gente já tenha uma noção de alguma coisa, ou às vezes nem sabe que tem. Faz o exame e descobre que tem alguma coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes da ceia, faz uma análise da sua vida. Vê o que você precisa ajustar. Vê o que você está fora desse plano do Senhor. Vê aonde precisa consertar e se alinha de novo. A ceia, querido, ela não é para excluir ninguém desse momento, porque o único que saiu da ceia foi Judas, o traidor. O momento da ceia não é para que a gente não ceie. O momento da ceia é para dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu recebo o teu perdão, a tua graça, e a partir de hoje eu vou começar uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o propósito do exame. Em nono lugar, a ceia me lembra que temos uma família. Uma família. João capítulo 1, verso de 10 a 12 diz o seguinte: aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A ceia me lembra, querido, que quem recebe a Cristo se torna filho de Deus. Só estou vendo filho de Deus aqui hoje. Amém, irmãos? Que bênção. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. A ceia me lembra que eu tenho muitos irmãos, que faço parte dessa família. Portanto, querido, não se isole nessa família. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso. Querido, se mova como igreja, participe conosco. Tem gente que às vezes fica doente, a gente nem sabe. Tem gente passando dificuldade, a gente nem sabe. Nós somos uma família, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos conhecer mais cada um. Então tem gente que entra na igreja, querido, parece que está fora dessa família. Não se sente parte da família, não porque nós não queremos, mas porque as circunstâncias e os movimentos às vezes atrapalham esse olho no olho. Então a minha palavra hoje: seja família, seja um filho que caminha perto dos seus irmãos. Talvez você não consiga ter um contato com muita gente, mas quando você está perto de um ministério, perto de alguém, você vai ver, querido, que há espaço para todo mundo. E nós queremos envolver cada dia mais uns com os outros. Em 10º lugar, a ceia me lembra que nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós não somos gratos pela circunstância do hoje, mas nós somos gratos por tudo aquilo que Ele já fez por nós. A palavra de Deus diz nesse texto da ceia, no versículo 24: e tendo dado graças, partiu e disse. E aí está, este é o meu corpo. Querido, gratidão tem que ser a palavra para nós encerrarmos essas 10 colocações aqui objetivas nessa noite. O quanto nós somos gratos pelo amor, pela entrega, pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, por sermos filhos de Deus.
por entender que Deus preparou um caminho para nós, que nós temos essas responsabilidades, devemos nos examinar, mas devemos ser gratos por tudo isso. Quando eu entendo o que Deus fez por mim, eu sou grato. Quando eu entendo o que Deus prometeu para cada um de nós somos gratos, seremos gratos. Quando nós entendermos, querido, aquilo que Deus separou para cada um de nós seremos gratos. Então nós precisamos ter esse coração grato diante de Deus, mesmo vivendo em períodos difíceis. Deus, no período difícil, está nos ensinando, nos treinando, nos moldando, forjando o nosso caráter, para que a gente possa crescer. Tem crente, querido, eu sei que não tem coelho da rocha, né? Graças a Deus por isso. Mas tem crente mimado, igual criança mimada, que qualquer coisa faz biquinho. Graças a Deus aqui eu não vejo nada disso, né? O povo aqui é outro nível, outro patamar. Você até lembrou do que agora quis dizer, patamar, né? Até lembrou. Outro patamar, até os tricolores estão rindo ali. Mas nós precisamos deixar de lado, às vezes, algumas coisas, para que a gente viva essa gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós.